intercedendo aí por mim, para Deus da graça, tá bem? Vamos abrir a Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e versículo 47. É o texto base que eu tomei para esta palavra, mas eu não vou me prender ao texto, porque esta é uma mensagem temática. Lembra daquela aulinha temática textual expositiva? Essa não é expositiva, não é textual, mas ela é temática. E o tema escolhido para essa ministração é: qual é a missão da igreja? É uma pergunta: qual é a missão da igreja? E eu quero que você, em voz alta, essa voz bonita que Deus te deu, repita comigo. Vamos lá? 1, 2, 3. Ah, não, só porque eu elogiei a voz? Qual é a missão da igreja? No 3. Qual é a missão da igreja? Mais uma vez. Qual é a missão da igreja? Maravilha. Só os homens, por favor. Vamos lá? 1, 2, 3. Qual é a missão da igreja? Só as irmãs? Qual é a missão da igreja? Todos juntos? Qual é a missão da igreja? Fala: chega, pastor, já entendi. Tá ok? Qual é a missão da igreja? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 47, diz assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2 e versículo 47. Pode tomar o vosso assento. Eu escolhi esse texto porque, já que o Senhor não vai se prender ao texto, e disse que a mensagem é temática, porque falar de missão cumprida de igreja é falar da igreja primitiva. Era uma igreja que cumpriu a sua missão em toda a sua amplitude. E qual é a principal missão da igreja? É pregar o evangelho do reino a toda criatura. Porém, eu acho essa definição um tanto genérica. Por isso eu quero esmiuçar um pouco mais qual a missão da igreja. A missão da igreja é cumprir o seu propósito. Quando a igreja cumpre o seu propósito, ela está cumprindo a sua missão. Isso está igual à definição da Dilma, não é verdade? A gente não vai estabelecer uma meta, porque quando a gente chegar na meta, a gente dobra a meta, né? Fica difícil entender isso, né? A gente não vai estabelecer uma meta, mas quando a gente chegar na meta, a gente dobra a meta. Então, missão é cumprir o propósito da igreja. Cumprir o propósito da igreja de pregar o evangelho. Não confunda missão com visão. Visão é o meio pelo qual se alcança o propósito. É o meio pelo qual. Eu me lembro que eu trabalhava numa empresa, numa gráfica, de cartões comemorativos, e ela fazia cartões de felicitações, cartões de aniversário, namoro, e na placa inicial da empresa tinha lá o seu propósito, fazer cartões de felicitações, mas tinha a sua visão, fazer de forma artesanal, porque ela cria que isso criava uma identidade maior com o cliente. Nas empresas, normalmente, ela tem a seu propósito e a sua visão. A igreja também tem o seu propósito e ela também tem a sua visão, mas eu quero falar um pouquinho sobre a missão. Ora, irmão, falar da história do é bonito, é muito bom, isso alegra o nosso coração. Contar dos testemunhos de tudo que Deus já fez é muito bom, mas a pergunta que fica é: e agora? Como será? E daqui para frente? Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta aí para ele, diz: agora? Isso, diga: e agora? Vai ser o futuro? Como que vai ser os próximos anos do MSBN? Essa é a minha preocupação, essa é a minha angústia, porque a geração passada de pastores, a minha, já fizeram muito. Agora pergunto para mim e para você: o que é que nós vamos fazer, além do que já estamos feito, porque nós estamos inteiramente envolvidos nesse processo, para que a igreja cumpra o seu propósito de pregar o evangelho do reino a toda criatura. Estamos inteiramente entrelaçados nisso. Essa é a nossa missão, esse é o nosso chamado, esse é o nosso trabalho. Eu não sei quanto você já fez, mas Deus nos chama para fazer mais. Porque as pessoas que dizem assim: eu já fiz muito, eu já evangelizei, eu já orei, eu já profetizei, eu já fiz tudo, mas Deus tem novidade, tem coisa nova para a nossa vida, irmãos. Coisa nova.
Sempre Deus tem coisas maiores e excelentes para que possamos desfrutar no reino de Deus. Olhando para isso, eu quero que você entenda que essa mensagem é para você de maneira individual. Porque quando eu digo assim, vamos falar sobre a missão da igreja, algumas pessoas dizem, isso é para a igreja, não é para mim. Ué, e você não é a igreja? Não, a mensagem é para você que está aqui. Não é para quem faltou. Se tivesse aquela irmãzinha hoje aqui, a mensagem era para ela. Não, a mensagem é para mim e é para você. Então, quando eu digo igreja, eu estou se referindo a você, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos lá. Tem aqui uma receita bíblica para nós termos êxito em nossa missão de proclamar o Evangelho. A primeira, para você que gosta de tomar nota, a primeira, a igreja tem a missão de ser uma igreja comprometida com a adoração. A adoração. Primeira missão da igreja, primeiro propósito da igreja, ser comprometido com a adoração. Eu disse ontem e vou dizer muitas coisas que eu disse lá. Deus não precisa da nossa adoração. Ele tem os anjos que os adoram dia e noite. Deus não depende da nossa adoração. Até porque adorar, e eu fui ao dicionário, adorar é expressar amor profundo, extremo e respeitoso a Deus. Porém, quando nós adoramos o Senhor Jesus Cristo, é nós que somos beneficiados. E a Bíblia nos alerta, nesse cuidado, número 122 e verso 1 diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vir à casa de Deus é motivo de celebração, é motivo de alegria para mim e para você. Eu já contei isso aqui, um dia eu estava na casa de uma irmã fazendo visita, levantei e falei, irmã, está na hora da gente ir, porque está na hora de ir para o culto. E a irmã levantou e falou, é verdade, pastor, está na hora de ir para a igreja. Eu falei, fica, pelo amor de Deus. Porque ela falou, agora chegou o pior dia, o pior momento. Não, meu querido, eu preciso estar ansioso. Amanhã é domingo, e domingo é uma grande oportunidade, é dia de eu ir à casa de Deus, louvar e engrandecer. Escreve aos Hebreus, e Paulo deixa por minha conta, capítulo 1 e verso 25, ele diz, olha, não deixe a vossa congregação, como é costume de algumas pessoas, não deixe de congregar, não deixe de estar junto. Sabe por quê, irmãos? Porque aqui acontecem coisas extraordinárias. Eu fiz essa pergunta lá ontem, quantos aceitaram a Jesus, tomaram a decisão por Cristo dentro de um templo? Levanta a mão assim. Quantos vieram para frente atendendo? Levanta a mão, pelo amor de Deus. Isso, não deixa o irmão. Olha para o irmão que está do lado e fala, não dorme, pelo amor de Deus. Sim, não dorme. É meio-dia e meio-dia ninguém dorme, tá bem? Quem foi batizado com o Espírito Santo dentro de um templo? Levanta a mão assim. Olha que coisa linda. Quem casou dentro de um templo? Olha que coisa linda. Quem ainda não casou, quer casar dentro de um templo? Levanta a mão. Olha que coisa linda. Está vendo quanta coisa boa acontece dentro do templo? Quanta coisa boa acontece nesse lugar aqui? Por isso, irmãos, que o contexto do texto que nós lemos de Atos capítulo 2, ele diz que os irmãos perseveravam unânimes todos os dias no templo. Atos capítulo 2, versículo 42. Todos os dias, unânimes. Eu sei que você não pode vir no templo todos os dias, alguns fazem faculdade, outros trabalhos, mas congregue o máximo que você puder. Não troque uma reunião de adoração ao Senhor pela distração deste tempo presente. Não podemos abandonar, nós estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas querem abandonar, irmãos, o templo e estar na presença do Senhor. Quem está acordado aí diz amém. Amém. Maravilha. Adoração também não é só cantar. Agora eu vou adorar, tudo bem. A música é uma das expressões da adoração. Não é verdade? Mas a adoração é muito mais amplo do que só cantar. Você adora a Deus com o seu testemunho de vida. Você adora a Deus lá no seu trabalho. E tudo aquilo que você faz, a Bíblia diz, quer comamos, quer bebamos, façamos para a glória de Deus. Tudo que você faz deve glorificar o nome do Senhor, deve exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Ponto de número 2. A missão da igreja é ser uma igreja comprometida com a evangelização e as missões. Comprometida com a evangelização e a missão. É responsabilidade de nós
sermos testemunhas de Jeová. Aí você fala, pastor, isso é heresia. Uma vez a irmã me falou, sou testemunho de Jeová. Eu falei, eu também, eu testemunho de Jeová, né? Eu testemunho do Evangelho de Jesus Cristo, na verdade. É uma missão minha, sua, sermos testemunhas dessa mensagem. Aí eu vejo gente preocupada, dizendo, eu não sei pregar. Gente, tem gente que senta para conversar e você não consegue espaço para falar, porque você precisa pegar senha. Ou seja, a minha família fala muito, já deu para perceber, na verdade, fala muito. E quando a gente se reúne para uma festa, para um Natal, tem que pegar senha para falar. Porque o povo já viu aquela coisa? A gente vai falando um por cima do outro, e normalmente fica um daqui, outro de lá, ô fulano, ô cicrano. Aí fala assim, prega agora. Eu não sei falar, não sabe. Até pouco tempo atrás estava falando pelos cotovelos, não é isso que a gente diz? Eu vi uma imagem esses dias da pessoa assim, 2 boquinhas no cotovelo. Falei, é falar demais. Mas aí quando a gente vai compartilhar, não, mas eu não tenho conhecimento teológico, eu não estou pedindo para você dar uma aula teológica. Aqui o apelo é para falar do amor de Cristo, daquilo que Cristo fez na sua vida. Se você não sabe falar muito, testemunha isso, irmão, é dizer, eu vi, e outros dizem, eu vivi. Então você pode dizer, olha, eu vi. Testemunha é isso, você vai testemunhar de alguma coisa, você diz, eu vi. Ou você pode dizer, não, eu estava lá no meio, eu também sou uma testemunha, porque eu não só vi, eu vivi. Então quando você vai testemunhar de Cristo é isso, é falar daquilo que você tem visto e daquilo que você tem vivido. Testemunhar, dizer, não, eu vivi, eu era assim, mas Cristo me libertou. Olha o que diz 1 Pedro, pessoal, ajuda aqui no ecrã, que eu estou a 200 por hora aqui. 1 Pedro capítulo 2 e versículo 9, para dar tempo de falar tudo e mais um pouco. 1 Pedro 2,9 diz, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Para que nós somos tudo isso, irmãos? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. É para isso que nós somos tudo isso, para anunciar as boas novas. Eu contava uma ilustração dizendo que ter a notícia do Evangelho, as boas novas, e não compartilhar ela, é a mesma coisa de você ter a maior notícia desse mundo e guardar só para você. Por exemplo, você descobriu a cura do câncer. Você sabe que o câncer é uma doença terrível, câncer maligno, né, que tem matado muita gente. Você descobriu essa doença. Você pode salvar milhares de pessoas, mas você não conta para ninguém. Você somente cura a si mesmo. E guarda consigo essa fórmula, essa receita, essa solução na sua casa. Enquanto pessoas e pessoas estão morrendo, o seu vizinho está morrendo. O seu companheiro de trabalho está morrendo. E a cura está contigo, a solução está contigo e você não compartilha com ninguém. É isso quando nós recebemos a palavra e deixamos ela aqui. Tem cristão que eu chamo ele de 007 de Jeová, né? Ninguém sabe que eu sou crente, aquela musiquinha do 007, James Bond Jr. de Cristo. Ninguém sabe. Irmãos, isso é grave, porque tem pessoas morrendo. A Bíblia diz que o pecado gera a morte. Então a doença deste mundo é pecado. A enfermidade deste mundo é pecado, porque o pecado trouxe o homem a uma depravação total e gerou nele morte. Mas a mesma Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a vida, e você está com a vida aí dentro de você. Nós não podemos deixar que as pessoas morram. Apresente a solução para essas pessoas. Jesus é a solução. É Ele que tira o pecado do mundo. Ele é a salvação para este mundo, para essa sociedade. Por isso a missão da igreja é ser comprometida com a evangelização e as missões. Muito bem, olha o que diz Romanos 15, 20. Romanos 15, 20. É desta maneira me esforçarei para anunciar o evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Por isso, irmãos, é compromisso em anunciar o evangelho para aqueles que não conhecem o evangelho do reino. Tem muita gente fazendo isso daqui, ó. Vai anunciar o evangelho onde o evangelho já foi nomeado, e aí ele fica criando fundamento em fundamento alheio. Não, Deus nos chamou às almas perdidas. Jesus Cristo diz, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes.
Por isso eu digo para a pessoa, não convide ninguém de outra igreja, não vá atrás de ninguém de outra igreja. Está cheio de gente aí morrendo, indo para o inferno, vá atrás dessas pessoas, pregue para elas, fale de Jesus para elas, porque elas precisam ouvir. Mas diz, antes, como está escrito, aquele quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram entenderão. Cada crente um missionário, cada crente um evangelista, cada crente um anunciador de boas novas, e é assim que a obra segue crescendo. As últimas pesquisas do IBGE no Brasil mostram que a igreja que mais cresceu nos últimos 10 anos foi, por incrível que pareça, ainda a igreja Assembleia de Deus em todos os seus segmentos. E perguntaram a um dos pastores, pastor José Wellington Bezerra de Carvalho, se eu não me engano é tudo isso, porque o nome é grande, até o José Wellington de Bezerra eu sei que eu acertei, Carvalho já fico na dúvida. Ele é pastor presidente da Convenção das Assembleias de Deus, e perguntaram a ele qual era o motivo desse crescimento. E ele nessa entrevista dizia, olha, nós não temos grandes programas de televisões em rede nacional, nós não temos emissoras em redes nacionais, temos programas locais, temos redes locais, mas isso se deve ao incentivo da evangelização pessoal. Para nós, cada crente é um evangelista, e cada pessoa, quando aceita Jesus, ele tem o compromisso de ganhar os seus amigos e os seus familiares para Jesus Cristo. E é assim, você traz um colega de trabalho, um colega da faculdade, alguém que você conhece na rua, e a obra de Deus vai crescendo, Deus vai salvando. Quando a igreja é comprometida com a evangelização, a igreja cresce, irmãos, o evangelho prospera. A pergunta nossa não deve ser por que a igreja não está crescendo. Essa não é a pergunta correta. A pergunta correta é o que está impedindo a igreja de crescer. Porque o normal, o natural é que a igreja cresça. O natural é que uma pessoa cresça. Se ela não cresce, algum problema está tendo na formação, alguma deficiência está aí. Então pergunte o que está impedindo que a minha igreja cresça, porque eu quero ser bênção e quero contribuir para que o máximo de pessoas alcancem o conhecimento do Evangelho. Amém? Ponto de número 3, a missão da igreja a igreja deve ser uma igreja comprometida com a comunhão do corpo. Como igreja, meu querido, você é responsável por desenvolver a comunhão com os irmãos. Hoje nós estamos na época da internet, da tecnologia, onde o individualismo está muito presente, onde nós temos algumas pessoas já... Deus nos chamou para o coletivo, pessoas que não vivem, ser humano que não vivem em comunidade, tem distúrbio psicológico, e a psicologia classifica isso como um eremita. Eremita é aquele que vive isolado da sociedade, ou por convicção religiosa, ou por convicção filosófica, mas são pessoas que se isolam, e a psicologia diz, não, essas pessoas sofrem de algum distúrbio, porque o normal do ser humano é viver junto, é estar em comunhão, é estar unido, e o inimigo tem tentado por muitas das vezes minar e tirar a comunhão da igreja, impedir que a igreja desenvolva amizades profundas e verdadeiras. E sabe o que é isso? Porque ele quer quebrar a comunhão do corpo, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, toda obra do inimigo para tentar quebrar a comunhão do corpo de Cristo será desfeita em nome de Jesus esta noite, em nome de Jesus. Atos 2,44, o contexto do texto base que nós lemos, diz que todos criam e estavam juntos e tinham todo em comum. Todos criam e estavam juntos, tinham tudo em comum. Irmãos, é comunhão. Comunhão não é convívio, mas convívio é uma oportunidade para gerar comunhão. Eu vou deixar isso mais claro. Pastor, nós estamos precisando de comunhão, vamos fazer um churrasco. Já vi churrasco que tem crente com o espeto querendo cravar o outro. Isso não é comunhão, isso é convívio. Comunhão, você pode estar longe do irmão, você pode nem ver ele aquele mês, mas você tem comunhão com ele, porque vocês estão ligados no mesmo corpo. O corpo é a igreja de Cristo. Tem gente que quer ser membro fora do corpo, irmão. Isso é mutilação, é pé para um lado, cabeça para o outro. Não, o corpo foi feito para estar junto, para trabalhar em unidade. Esse culto só acontece porque tem gente na recepção, porque tem gente na bateria, porque tem gente no teclado, porque tem gente que fez o café que a gente tomou, tem gente que fez o chá, falou do café, tem gente que deu, oh glória, não é verdade? Tem gente que limpou o templo. É gente, irmão, é gente unida, trabalhando para o mesmo propósito.
A unidade do corpo de Cristo, a igreja tem que ser comprometida com isso, irmãos. Quando você chega numa contenda, eu gosto desse exemplo, quando você chega numa contenda, você chega com um baldinho de gasolina ou de água? Sim, está pegando fogo. E você chega assim, eu quero ver pegar fogo. Aí esse é que chega com gasolina. Agora o que chega com água, chega para acalmar, para tranquilizar, para apagar o fogo. A Bíblia diz assim, segui a santificação e a paz com todos, sem a qual ninguém verá a Deus. Santificação e paz, para que nós possamos ver o Senhor Jesus Cristo. Evangelho saudável, meu querido, é desenvolvido com relacionamentos. Relacionamentos. Evangelho é isso, é relacionamento. As pessoas dizem assim, eu estou servindo a Deus. Deus precisa de algo. Deus é autossuficiente. A Bíblia, lembra que nós fazemos um apelo? Quem quer aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Quer dizer que Ele é suficiente, Ele não precisa do auxílio de nada de ninguém. Deus é suficiente. Vou servir a Deus. Deus precisa ser servido? Não. Como se serve a Deus? Servindo ao próximo. Eu, nesse momento, estou servindo a Deus, porque eu estou pregando a palavra para vocês. Quando alguém vem aqui tocar no instrumento, ela está servindo a Deus, porque ela está tocando um hino para a igreja adorar. Então, quando nós servimos ao próximo, nós servimos a Deus. Pode ver, quando a irmã ali foi dar aula para as crianças, ela está servindo a Deus, porque ela está ministrando sobre o próximo. Quando você ministra sobre o próximo, você serve a Deus. Por isso, não permita que a unidade do corpo seja quebrada, porque diz a Bíblia que é melhor serem dois do que um, porque terá maior paga do seu trabalho. Salmo de número 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O desejo de Cristo é que haja comunhão no corpo, e nós temos que zelar pela comunhão do corpo. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Ponto de número 4, e nós já estamos indo para o final. Missão da igreja, ser uma igreja comprometida com a maturidade espiritual dos membros. Aqui, irmão, é o ponto que eu me fico mais nervoso no sermão, é essa hora. A Bíblia diz assim, ireis, mas não pequeis. E eu fico me segurando. Porque a gente que trabalha com igreja convive com a imaturidade de muitos crentes. Não estou dizendo de pessoa que está chegando hoje, que está bebendo a fé. Não, isso é pessoas, maturidade não tem nada a ver com idade. Eu conheço jovens maduros e conheço velhos meninos. Meninos. Maturidade é um crescimento que se desenvolve na caminhada com Cristo. Se desenvolve no trajar do caminho. E muito dos relacionamentos, maturidade se envolve no conflito dos relacionamentos. Tem gente que não quer conflito. Não quer conflito de ideias, de nada. Ele quer ser aceito em tudo. Irmãos, eu disse isso daqui, sabe quem não tem conflito? Morto. Morto não tem conflito. Está morto. Agora, enquanto estiver vivo, nós precisamos a lidar e a resolver. Problema foi feito para resolver, irmãos. Vamos resolver o problema, irmão. Tem aqui um problema, vamos resolver o problema. Não adianta passar a mão por cima do problema, não adianta ignorar o problema. Vamos resolver o problema, porque aí a gente cresce, a gente amadurece e para de ter crente menino, que precisa ter uma babá a todo tempo do seu lado. Quando você era menino, você tomava leitinho. Você continua tomando só leitinho hoje? Não. Você precisa de um alimento mais sólido. Olha o que a palavra diz. Em Mateus, capítulo 22 e verso 19. Jesus respondeu e disse: errais, porque não conhecem as Escrituras e o poder de Deus. Está aqui o primeiro erro. A primeira falta de maturidade, falta de conhecimento bíblico. Nós estamos cheios de teólogos do Facebook, do YouTube, mas pouca gente que se desdobra e se afadiga na leitura da Bíblia. O meu povo perece porque lhe faltou o conhecimento. Conhecimento das Escrituras, irmãos, gera muitos erros, muita confusão, gera infantilidade, imaturidade, miminice dentro da igreja. E não é possível. E é tão menino que faz coisas que eu fazia quando era menino. Sabe o que era? Minha mãe corria com a vara e quando começava a apertar eu fingia que desmaiava. Por quê? Para ela parar de bater,
Só que nas primeiras vezes ela parava. Depois de um tempo ela percebeu a malandragem. E ela continuava, e dava mais umas 3, o menino acordava na hora. É claro. Tem crente que é assim, irmãos. Quando Deus começa a exortar ele finge que desmaia. Por isso que eu já vi alguns pastores exortando a igreja, e eu fico lá no banco falando assim, para pastor, vai matar. Pelo amor de Deus. Um dia eu vi o pastor Josué pregar uma mensagem na sede, eu intercedi, eu falei, pastor, pelo amor de Deus, vai devagar, pastor. Vai devagar. E o pastor ia exortando na palavra, e firme na palavra. Eu falei, vai matar, pastor. Mas é porque tinha muita gente que estava fingindo de morto. Irmão, até animal irracional faz isso. Esses dias eu recebi um vídeo na internet de um cachorrinho vira-lata, que a dona dele falava assim, vamos passear? Ele ia correndo para a porta. Ela falava, vamos tomar banho? Ele, vira esse vídeo? Vira esse vídeo? Eu vou te mandar. É espetacular. Vamos passear? Ele levantava. Vamos tomar banho? Ele caía no chão. Irmão, até animal que a gente julga ser totalmente irracional tem esse tipo de comportamento, né? O que isso gera? Imaturidade, irmãos. O Senhor exorta e corrige aquele que ama e recebeu como filho. Como filho. Eu só corrijo o Eric. Eric não queria estar na igreja hoje aqui. Te denunciar, filho. Não queria. Falou assim, pai, estou cansado. Fui na caravana ontem. Falei, também fui, filho. Também estou cansado. Vamos para a igreja, filho. Depois da tarde você descansa. Ele falou assim, pai, deixa eu ir embora. Eu falei, não, fica aqui. Vai ouvir a palavra. E ouvi o pai pregar ainda a mesma mensagem 2 dias seguidos. Ô, Calvário. Ô, prova, né? Eu falei, vai. Mas por que eu faço isso com ele? Porque eu amo. E eu quero que ele esteja na casa do Senhor, sendo instruído na casa do Senhor. Pai que não ama o filho não faz questão disso. Mas pai que ama o filho faz questão disso, luta por isso. Sabe por que o Senhor te trouxe aqui essa manhã e está falando conosco? Porque Ele te ama. Ele quer dizer, você nasceu com um propósito, você é a igreja de Cristo, e a igreja de Cristo precisa cumprir o seu propósito, e um dos propósitos da igreja é gerar membros maduros. Isso chama-se discipulado, mas não aquela classe que a gente tem pré-batismo. Discipulado, eu trabalho no discipulado como um relacionamento. Jesus discipulou os seus discípulos, andou 3 anos e meio com eles. Discipulado genuíno é formado em relacionamentos, e não em classe de aula. Classe de aula se faz transmissão de informação, mas não se cria discípulos. Para se criar discípulos tem que andar junto, tem que caminhar junto, tem que trabalhar junto, tem que junto, tem que comer um pacote de sal junto. O pastor José às vezes falava, vamos comer aqui um pacote de sal junto. O que ele estava querendo dizer? Não, vem aqui, vem sofrer um pouco comigo. Paulo fala isso para Timóteo. Fala, Timóteo, vem sofrer comigo as aflições do Evangelho. Eu estou precisando de gente que sofre comigo. Paulo, na sua última hora, preso em Roma, foi abandonado por todos os seus amigos, irmãos. Lucas, o médico, está aqui comigo. Mas um foi para um lado, outro foi para o outro. Deus e Lucas ficaram com Paulo ali naquele momento, mas isso não fez com que Paulo desviasse, largasse o Evangelho. Pelo contrário, deu a sua vida pelo Evangelho. Algumas pessoas dizem, mas o irmão não liga mais para mim, não fala mais comigo, não foi me visitar, o irmão me olha de cara feia. Ei, quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz, nada pode nos separar do amor de Cristo, nem o passado, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nada pode nos separar de Cristo, nem a morte, absolutamente nada pode nos separar do amor de Cristo. Crente imaturo por qualquer coisa deixa Cristo. Emburrei, estou indo embora, larguei. Não, irmãos, nem casamento a gente faz isso. Quem dera Cristo, não é verdade? Tem hora que eu me aborreço com a Pâmela, ixi, quase sempre a gente se aborrece. Falei, um quer uma coisa, outro quer outra. Hoje, por exemplo, depois do culto a gente tinha uns planos, eu quero ir num lugar, ela quer no outro. Não, vamos lá, eu quero ir num lugar, não, eu quero ir no outro. Agora eu vou fazer o quê? Estou de mal. Lembra quando a gente era criança? Eu fazia assim, ó. Tem coisa mais infantil que isso, irmão? Tô de mal. É só eu que sou desse tempo. Mas aí passava um pouquinho o tempo, o que a gente fazia? Irmãos, isso é imaturidade. O Eric
quando ele se encontra com seus amiguinhos? Ele encontra com seus amiguinhos, briga, chuta um outro, briga, chega, vai para lá, tal. Sai, 1 hora depois, ai pai, estou com uma saudade do meu amigo. Eu falei, só se for saudade de levar tapa, porque até agora você estava se estapeando. Não, eu amo meu amigo, não é verdade? Eu vou lá, pego na orelha do Eric, brigo com ele, dou umas varadas, e daqui a pouco ele fala, ai pai, eu te amo. Por quê? Porque é puro, porque não. Mas irmãos, veja bem, cuidado com as interpretações bíblicas. A Bíblia diz, pastor, que nós temos que ser como criança. Não diz? Né? Aquele que não for como desses pequeninos não entrará no reino dos céus. Mas quando a Bíblia está falando disso, no seu contexto, ela está falando da inocência, da pureza de uma criança. Porque ela também, o apóstolo Paulo também fala sobre não ser menino. Ele diz que quando era menino fazia coisa de menino, mas hoje eu sou homem, eu não fico mais fazendo coisa de menino. 2 Pedro, capítulo 3 e versículo 18. Olha esse texto. Antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. A Ele seja dada glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. O texto que eu citei de Paulo é 1 Coríntios 13, 11, que ele fala quando era menino. 1 Coríntios 13, 11. Irmão, nós temos que crescer. Cresça na graça e cresça no conhecimento. Não dá para ficar um crente velho de idade, mas menino na fé. Vamos amadurecer. Vamos amadurecer, vamos crescer. Não dá para ter, irmãos, obreiros, então nem se fala. Classe difícil de lutar. Eu digo porque eu sou pertenço ao meio. Tem hora, irmão, que é terrível. Gente que ensina a Bíblia, que prega, mas na hora que aperta para o lado dele, não mostra firmeza, maturidade. A Bíblia chama a atenção dos discípulos, e Jesus chama ele dizendo, olha, vós sois tímidos. Mas essa timidez não é aquela timidez do irmão que tem dificuldade para se comunicar em público. Tá bem, irmão? Esteja atento com isso, né? Olha, vocês são tímidos, né? Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Opa, quer dizer que então, pastor, eu que sou meio acanhado não vou ir para o céu? Não, não é isso. Em outras traduções diz covarde. E o sentido da palavra no seu original é covarde. Jesus está dizendo, olha, vocês são covardes, vocês não têm ousadia. Tanto é que ele diz, cadê a fé de vocês, homens de pouca fé? Então é quanto a essa timidez do exercício da nossa fé. Nós precisamos, irmãos, ser valentes e corajosos. Essa geração e a nação que nós estamos pregar precisa de gente corajosa. Não tem espaço para covarde. O reino de Deus é para gente corajosa. E ai, pastor, eu estou com medo. Então receba de Deus a coragem, a força, o ânimo, o vigor. Eu estou fraco. A Bíblia diz que Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente em meio às angústias. Estou fraco, Ele é a tua fortaleza. Eu estou triste, Ele é a nossa alegria. Ele é o nosso alimento. Pastor, sinto sintomas de imaturidade. Então Ele vai te fazer maduro. Mas para fazer maduro tem que passar pelo processo. Para tornar ouro refinado tem que queimar no fogo. Tem, irmão. Não adianta. É o momento da provação. É o momento da aprovação, e nós passamos por isso. Irmãos, a primeira igreja que eu dirigi, Jesus do céu. Eu vou contar para vocês aqui, e eu vou terminar, que está acabando o culto. As primeiras reuniões de obreiro que eu dirigi, eu tinha 20 anos, era recém-casado, um menino. Eu era casado com a Pâmela, essa ainda eu era co-pastor, ainda não era pastor da igreja, só me tornei pastor depois que casei. Que a igreja não separava pastores solteiros, somente casados. Mas eu era auxiliar do pastor. E eu lembro que eu dirigi uma reunião com 30 obreiros. Irmão, e eu levei tanta pancada naquela reunião. Você imagina, o pastor da igreja era meu avô, tinha 80 anos. E eu tinha 20, o co-pastor. E tinha pastores lá muito mais experientes que eu, muito mais sábios que eu. E eu ali na frente, com aqueles pastores. Irmão, eu levei tanta bordoada. Sabe, mas foi assim, eu falei, Jesus, será que eu saio vivo daqui dessa reunião? Mas eu aguentei, pelo menos na frente deles. Eu falei, aqui eu aguentei firme, né? Aguentei firme, Eu entrei para o escritório da igreja e chorei, porque o homem chora, irmão, mas o homem não gosta de chorar na frente dos outros. Essa que é a realidade. E eu entrei para o escritório da igreja e chorei. Falei, Senhor, por que o Senhor me quer aqui? Pelo amor de Deus, me tira daqui. Me tira daqui, me dá uma igreja, não sei na onde, mas me tira daqui, eu não quero saber desse negócio.
Aquele dia, irmão, foi um esgotamento tão grande. A Pâmela era noiva. Eu não lembro agora, não sei se a gente era noivo ou não era, não lembro. Eu sei que ela trouxe até um chazinho de camomila. Foi camomila? A erva doce, falou que aqui, meu amor, fica aqui, toma. E eu falava, Senhor, eu não mereço isso, tomando chazinho de camomila, enxugava as lágrimas, porque à noite tinha que pregar, irmão, quebrado, destruído. E eu falei, Senhor, por que o Senhor está fazendo isso por mim? Por que o Senhor está permitindo que eu faça isso? E eu lembro o dia que Deus usou uma pessoa e disse assim, olha, eu estou te forjando para coisas maiores. Eu estou te provando, porque se você não suportar essa prova, você não vai suportar aquilo que eu tenho para te dar, e aquilo que eu tenho para fazer no seu ministério. Então, em outras palavras, de uma maneira bem simplória, eu estou fazendo de você costa larga. Sabe o que é costa larga? É gente provado, gente que aguentou peso. Não adianta você pegar um cara fraco como eu, e jogar um saco de cimento de 50 quilos no ombro. Não adianta, eu tenho que começar com 10, com 20, com 40, com 50, com 60, e todo dia trabalhando nisso, depois eu pego aquilo como se fosse qualquer outro peso, porque antes eu fui provado em pesos menores, até chegar ao lugar onde Deus queria, e eu diria, Senhor, o Senhor disse, eu estou te amadurecendo, estou tirando de ti todo o orgulho, para você entender que você precisa depender de mim, estou tirando você toda a habilidade e confiança no conhecimento humano, porque eu pensava, não, isso daqui é simples, é só fazer assim que tem problema. Não, irmão, na obra de Deus, se não for a graça e o poder de Deus, não vai, não anda, Deus não salva, as coisas não acontecem. Eu era muito imaturo neste lado, porque eu pensava no início, que eu poderia resolver, que eu poderia fazer. Hoje não, mesmo para pregar na igreja que eu sou pastor, e principalmente aqui, porque todo mundo me conhece, eu vou pregar aqui, vou descer aí, vocês me conhecem, antes eu preciso orar, e eu confesso para vocês que todas as vezes, às vezes eu fico aqui muito apreensivo, nervoso. Por quê? Porque eu sei que se eu falar, e o Espírito Santo de Deus não convencer, nada muda, nada acontece, vai ser apenas mais um culto, vai ser apenas mais uma reunião, mas o Espírito Santo de Deus que está aqui, ele sim, ele muda a vida do homem, ele muda a vida da mulher, ele transforma, ele batiza com o Espírito Santo, ele dá dons espirituais, e o que faz esse culto ser diferente, é a presença do Espírito Santo de Deus. Você pode só por um momento fechar os seus olhos, levantar a sua mão e adorá-lo, porque Ele está aqui. Oh, aleluia, adore a Ele. Aleluia, aleluia. Em quinto lugar e último, irmãos, a missão da igreja é ser comprometida com os dons e os ministérios. Qual é o seu dom? Qual é o seu ministério? Qual é o seu serviço? Você está aplicando os seus dons e talentos no reino de Deus? Essa é a pergunta. Porque a Bíblia diz que há diversidade de dons, não é verdade? 1 Coríntios capítulo 12, e versículo 4 em diante, diz assim, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas do mesmo Deus opera em tudo e em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para que for diversidade de dons, irmãos. Deus não é um Deus para nos usar de uma única forma, de uma maneira. Deus é um Deus de diversidade. Já viu como Deus criou a natureza tão diversa? Eu vi um vídeo um dia, passei no GEF dizendo, poxa, Deus poderia ter criado um animal que desse leite, desse para comer a carne, não é, desse para galopar em cima, não é verdade? Que voasse, né? E que fazia tudo. Deus é capaz de fazer isso? É capaz de fazer, mas não fez. Ele fez um para a gente comer, outro para a gente montar. Tem uns que a gente monta e come, a gente é guloso, mas fez um para montar, outro para comer, né? Outro para ajudar a gente no trabalho, outro para ser companhia na casa. Olha como Deus é diverso. Deus poderia ter criado uma fruta, né? E essa fruta dá para fazer suco, né? Essa fruta dá para comer, né?
Dá para fazer um monte de coisa, cara. Dá para fazer bolo. Não, mas daí Deus vai criar uma imensidão de fruta. Não, com essa você faz sumo, com essa você faz bolo, essa você come, essa você nem toca, que é veneno, não é verdade? É o mesmo Deus que criou todas as coisas. Olha como Deus é diverso. Aí Deus poderia criar assim, ó, só um, assim, ó, em série, tudo igualzinho. Já pensou? Se bem que tem pessoas que a gente pensa que é igual, mas não é, né? Alguns biotipos são muito parecidos, na verdade, principalmente biotipo asiático. Não, mas não é. É tudo diferente. Gente, nós somos diferentes no físico, e quando se fala por dentro, então, meu Deus do céu, quanta diferença. Deus é um Deus de diversidade. Então não fica com essa, ai, Deus vai me usar igual está usando lá o irmão. Claro que não, meu filho. Deus vai te usar da maneira que Ele quer. E Ele tem para si uma maneira única, exclusiva. Eu já disse isso aqui, irmão. Meu ministério não ia para frente no começo, sabe por quê? Eu queria ser cópia de outros pastores. Todo pregador novo tem esse problema. Pelo menos eu tive. Na minha geração tinha muitos pregadores no Brasil. Idecaso Takayama, Marco Feliciano, Silas Malafaia, e aí eu iniciando pregando, 17 anos, acabei com as fitas na loja do Silas, do Marco Feliciano, e ficava ouvindo, quando eu ouvi o Marco Feliciano, eu chegava na igreja, só faltava fazer aquela oração, bota anjo do lado direito, anjo do lado esquerdo, é verdade, chegava puro, né? Aí eu ouvi o Malafaia, aquele dia eu chegava bravo, descendo o porrete, né, bravo, aí eu ouvi o Josué Gonçalves, aquele dia eu chegava mais família, pregando sobre a família, né? Isso durou o primeiro ano, e eu falei, não está errado esse negócio, não dá certo, e Deus foi me exortando, e foi me mostrando, disse assim, não, aquele já existe, e o que eu tenho é para ele, não é seu, eu tenho algo exclusivo para ti, que é só teu, Deus tem um ministério para ti, meu querido, Deus tem um dom para ti. Busque de Deus esta manhã. Diga, Senhor, me dá dons. O Senhor disse que daria dons à sua igreja para a edificação da igreja. Agora preste atenção, o dom não é seu, o dom é do Espírito Santo, dado não para o seu uso pessoal, mas para o serviço da igreja, para ministrar sobre a igreja. Aquele que tem profetiza para a igreja, né? Aquele que tem dom de interpretação, interpreta para a igreja. Aquele que tem o dom de fé, ele usa a fé para a operação de grandes maravilhas para a igreja. O dom é para edificação da noiva de Cristo. Busque ao Senhor, e eu sei que cada gente aqui tem um ministério, ou tem um dom, ou tem uma habilidade específica. Busque o pastor, diga, pastor, em que eu posso servir? A obra do Senhor é carente, irmãos. E a gente cumpre a missão da igreja quando nós somos compromissados com os dons e com os ministérios. Eu quero convidar você a se colocar de pé, e eu encerro aqui este momento. Eu encerro aqui dizendo para você o seguinte: nós precisamos, irmãos, mais do que nunca, ser comprometidos com a adoração. Vocês lembram dos tópicos? Vamos lá? Número 1, nós precisamos ser comprometidos com a adoração. Número 2, com a... Lembram? Agora eu vou pegar vocês. Irmão, senta que nós vamos iniciar no primeiro tópico, calma aí. Evangelização. Número 3... Tem um antes da maturidade espiritual. Comunhão com o corpo. Número 4, maturidade. Número 5, dons e ministérios, né? Precisamos ser comprometidos. Tem uma ilustração um tanto engraçada, e eu termino aqui agora, nesses próximos 2 minutos, uma pessoa, um general explicando um pouco sobre os simbolismos dos 2 componentes mais famosos no prato do café da manhã de um americano. Você que principalmente já viu aqueles filmes americanos, tem 2 componentes no café da manhã de um americano que são bem presentes, que é o bacon e os ovos, na verdade, o bacon e os ovos. Ele conta nessa ilustração dizendo que com o café da manhã, a galinha, ela se envolveu, porque ela gerou o ovo. Mas ele conta que com esse café da manhã, o porco se comprometeu, que ele deu o bacon, né? O que acontece, irmãos, é que às vezes, nós, no decorrer da caminhada de Deus, nós estamos envolvidos. Não, eu estou ali envolvido, eu só estou ali no meio. Precisando de mim? Estou aí, hein? Precisando de mim? É só falar. Amanhã eu não posso, mas depois da manhã, se precisar, né? É igual aquela pessoa que diz assim, você não quer tomar um café comigo, não? Né? Você não quer tomar um café comigo, não? Né?
Não, irmão, você quer tomar um café? Você não quer tomar um café comigo? Irmão, não quer ficar comigo, não? Oxe, tanto desse não assim, eu digo não, né? Não, o Senhor espera que nós não somente se envolvemos, mas que nós nos comprometemos com a missão da igreja. E se você comprometer com esses 5 pilares da missão da igreja, irmão, o evangelho do reino vai crescer muito mais do que tem crescido. Porque essa missão é minha e é sua. Não vai descer anjo do céu para fazer isso. Amanhã não vai ter anjo entregando folheto na rua, pode ter certeza. Porque Deus confiou essa missão a mim e a você. Deus nos chamou para essa obra. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos neste momento e a entrar na presença do Senhor em oração a Deus. Orar ao Senhor, para que o Senhor te enche de dons, para que o Senhor te dê habilidades ministeriais, para que o Senhor te dê um coração adorador e você não troque o culto de adoração pelas distrações deste século, que o Senhor te dê um coração de evangelista e que você pregue a palavra do Senhor, que você zele pela maturidade de cada crente, pela sua própria maturidade, para que você tenha comunhão com os irmãos e zele pela comunhão do corpo. Clame ao Senhor e ore esta manhã, porque Ele está aqui. A Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe, o que bate, a porta se abrirá. Então ore, clame ao Senhor. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, a tua palavra foi semeada, a tua palavra foi ministrada, Senhor, mas o Espírito Santo é aquele que realmente faz a obra. Senhor, conclui a obra no coração dos teus filhos esta manhã. Crava essas palavras no seu coração, Deus, que sejamos uma igreja que cumpra a missão como igreja de Cristo, que cumpra os propósitos para qual fomos chamados. Queremos ser relevantes para essa geração, não passar aqui como mais tantos que passaram, mas deixar um legado, deixar uma história, que sejamos luz para esta terra, que sejamos sal para esta nação, que o teu nome seja glorificado através da vida de cada um dos teus filhos. Nós oramos em nome de Jesus, e eu quero convidar você a dar uma linda salva de palmas de louvor ao nome do Senhor Jesus. Amém? Maravilha. Pode se assentar, beleza? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com cada um, e todos dizemos amém. Cumprimente a pessoa que está mais próximo de si. Deus abençoe os irmãos.